Bom dia. Nessas duas videoaulas, vamos a falar sobre a construção axiomática dos números reais, né? Começando com a definição axiomática dos números naturais, passando pelos números inteiros, passando pelos números racionais e irracionáveis, né? E chegando finalmente à construção dos números reais. E uma vez que nós estamos já em posse da definição dos números reais, vamos ver algumas propriedades dos números reais, né? Tal como, por exemplo, módulo de um número real, intervalos, né? Abertos, fechados, intervalos infinitos. Bem? Então, vamos a começar falando, então, sobre o conjunto dos números naturais. Veja só, né? Provavelmente na escola você já tenha se deparado, né? Os livros de ensino médio, né? Falando dos números naturais. Certo? E aí começa, definimos os números naturais por conjunto formado por, tem alguns autores que começam com zero, depois vai 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tem outros autores que começam com 1, né? Então, mais ou menos, o número natural surgiu de uma necessidade de contagem, né? Deixa eu ver aqui, alguém está entrando. Então, vamos a voltar aqui no Zoom. Veja aqui, então, vamos a estabelecer a definição axiomática dos números naturais, tá certo? Axiomática. Axiomática significa que você tem princípios que não precisam ser provados. Então, são importantes para desenvolver a teoria, pouco mais, tá certo? Forma de axiomas. Vamos supor a existência de um conjunto não vazio, né? Vamos chamar esse número, vamos chamar de N, tá certo? Vamos chamar esse N conjunto dos números naturais. Vamos saber quais são os elementos ou quais propriedades têm que satisfazer os elementos desse conjunto que nós estamos supondo que existe, certo? E, obviamente, esse conjunto será não vazio, né? Se é vazio, não tem nenhum interesse. Não vazio, né? Então, quais são as propriedades que devem satisfazer esses elementos desse conjunto que estamos supondo que existe, certo? Então, a forma como foi introduzido sistematicamente, né, se deve ao grande matemático italiano Giuseppe Peano, né? No século XIX, né? Enunciou aqueles axiomas, né? O primeiro axioma, ele diz que 1 é um número natural, tá certo? Depois definimos aqui, né? Essa definição aqui com sucessor, geralmente está associada com funções bijetoras, injetoras, certo? Mas a gente só vai enunciar aqui, não vai entrar em muitos detalhes, né? Cada número natural, ou seja, cada elemento daquele conjunto que estamos dizendo que existe, né? Possui um único sucessor. Esse sucessor, vamos anotar com n linha, está aqui, né? N linha, né? De tal forma que esse n' seja igual ao número mais 1, né? Veja que aqui apareceu uma operação de mais, apesar que a gente não definiu as operações em n, né? Mas aqui vamos a aceitar por enquanto, né? Então, o sucessor de um número natural, de qualquer número natural, é igual ao próprio número mais 1, certo? Então, desse segundo axioma, observamos que o número natural 1, ele não pode ser sucessor de nenhum outro número natural. Por que não pode ser número sucessor? Porque ele é o primeiro número natural. Tá certo? Como falei, tem alguns atores que começam com zero. Inclusive, o piano mesmo ele começou com zero, né? Mas tem um grande número que dizem que o primeiro número natural deve ser 1, né? Tá certo? Então, o primeiro número natural, 1, ele não é sucessor de nenhum número natural. Certo? Esses três axiomas indicam que o conjunto dos naturais é formado pelo seguinte aqui. O primeiro elemento vai ser 1. O segundo elemento vai ser o sucessor do anterior, ou seja, do 1. O terceiro elemento vai ser o sucessor do sucessor, certo? E assim por diante, tá vendo? O quarto elemento vai ser o sucessor do sucessor do sucessor. E assim por diante, você elenca todos os elementos de N, certo? Outra coisa importante que devemos ver aqui, né? Se N e S são números naturais, tais que seus sucessores são iguais, tais que se seus sucessores são iguais, então esses números são iguais, N e S.
Então, se você tem dois números naturais cujos sucessores são iguais, implica que esses números são iguais. E aqui nós temos o quinto axioma, né? O princípio de indução, certo? O que diz o princípio de indução, né? Seja um subconjunto M de N, um subconjunto, né? Que contém o número natural 1, ou seja, ele contém o primeiro número natural, e também contém o sucessor de todos os elementos. Ou seja, você tem um subconjunto dos naturais, tá? E que esse subconjunto... Tá o quê? Esse subconjunto contém o primeiro número natural, assim como o sucessor de todos os seus elementos. E isso implica, então, que esse subconjunto M é igual aos números naturais. Isso que diz o princípio da indução. O princípio de indução, assim enunciado, é um pouco complicado usar, né? Tem uma equivalência com relação a afirmações, que nós vamos usar um pouquinho mais para frente. Então, vamos a reinterpretar esse princípio de indução para afirmações que têm a ver com os números naturais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, muitas vezes o princípio de indução é enunciado numa versão que facilite provar afirmações no conjunto dos números naturais, né? Tá certo? Como que seria aqui, né? Seja a N uma afirmação sobre os conjuntos dos números naturais, né? Tal que cumpra as seguintes condições. Você verifica que essa afirmação é verdadeira para N igual a 1. Tá certo? Quando N igual a 1, temos a 1, é verdadeira, né? Isto é, a afirmação vale quando N igual a 1. Algumas vezes, está aqui escrito, né? A afirmação vale a partir de um certo N maior que 1. Dependendo do tipo de afirmação que você faça, né? A vezes a afirmação pode começar a partir de N igual a 2, 3, 4, depende dos casos, não? Mas geralmente vale a partir do primeiro termo. Segundo, né? Se a afirmação A é verdadeira para algum natural, que nesse caso aqui, esse aqui você está supondo, né? Vamos supor que essa afirmação seja verdadeira para algum número natural, tá certo? Nesse número natural aqui, estamos usando com K, é verdadeira, né? Estou supondo que vale para esse número que está aqui. Então, se você consegue provar que essa afirmação vale para o próximo número, ou seja, para o sucessor de K, se você consegue provar que vale para N igual a K mais 1, né? Então, você conclui que essa afirmação com relação aos números naturais vale para todo N natural. Tudo certo? Então, aqui a observação que falamos de sucessor, né? Na prática, não se usa sucessor de sucessor, se usa um número. Por exemplo, aqui, né? O sucessor de 1 se indica como o número 2, né? O sucessor do sucessor com o número 3, né? O sucessor de 2 de 3, né? E assim vai por diante. Certo? Tudo certo? Então, assim podemos escrever então, os números da seguinte forma, né? 1, 2, 3, tal como nós conhecemos agora. Professor, eu não entendi. Oi? Eu não Onde? entendi. O que não entendeu? Em qual parte? A observação? É essa que você acabou de explicar. Sim. Do Veja A1 que, e AK. sim, a indução matemática, né? Tá. Nós vamos considerar um exemplo. Veja que você tem uma afirmação matemática. Vou adiantando um pouquinho. Vamos supor que, por exemplo, aqui, né? A soma dos primeiros N números naturais, N números naturais, 1 mais 2 mais 3 mais 4, até chegar ao N. N é qualquer número, pode ser 100, pode ser 1 milhão, 2 milhões, qualquer número que você queira, tá certo? Então, assim, a soma dos primeiros N números naturais é igual ao número de elementos, N vezes N mais 1 sobre 2. Tudo certo? Então, você está afirmando que essa soma, a soma dos primeiros números naturais, é igual a essa fórmula que acabei de dizer, né? N vezes N mais 1 sobre 2. Tudo certo? Nós não estamos dizendo como que a gente chegou a essa fórmula. Chegamos à fórmula, mas de que forma, não sabemos. Tá certo? Então, vamos a verificar se essa fórmula de fato está correta. Ou seja, se essa fórmula nos permite calcular a soma de todos esses N elementos. Então, o que devemos fazer? Primeiro, temos que verificar
se essa fórmula ou afirmação vale para o primeiro termo, ou seja, quando n igual a 1. E, de fato, quando n igual a 1, tem o primeiro termo é 1, né? Aí na fórmula. Aí substitui n por 1. Aí tem 1 vezes 1 mais 1, 2. Dividido por 2 dá 1. De fato, é verdadeiro. Depois, segundo passo, né? Você vai assumir, vai supor. Está permitido, né? Suponha que vale para algum número natural. Por exemplo, para n igual a k. Certo? A fórmula vale. Então, você tem que provar que a fórmula vale para o próximo termo, para um n igual a k mais 1. Se você conseguir provar, aí você diz, de fato, essa fórmula é correta e vale para todos os números naturais. Tudo bem? Não sei quem me perguntou. Sim, deu para entender. Obrigado. Né? Tá. Tudo certo? Mais alguma dúvida? Tem aqui. Vamos para o chat, a ver se tem aqui. Tudo certo. Vamos lá, então, continuando, né? Tá, nós então aqui temos aqui alinkando os elementos do natural tal como a gente conhece já nos livros de ensino médio e ensino superior. Tudo certo? Então, agora vamos a definir em N duas operações, né? Quais operações que vamos ver? A adição e multiplicação, né? Ou seja, o que podemos fazer com esses elementos naturais? Então, definimos a adição, né? Essas duas operações, adição e multiplicação, eles gozam das seguintes propriedades. Qual a primeira propriedade, né? Comutatividade, né? O nome dele já também é sugestivo, né? Comutar. Então, se você tem aqui dois números naturais arbitrários, então, pela suma, diz, né? N mais M é igual a M mais N, certo? Você troca a ordem, que o resultado vai ser o mesmo. E aqui também vale para a operação de multiplicação, né? N vezes M é a mesma coisa que M vezes N, certo? Segunda propriedade, né? Associatividade, né? Aqui você tem três números naturais arbitrários. Então, né? Se você faz a operação N mais M mais S, é a mesma coisa que fazer N mais M e depois somar S. E esse aqui também vale na multiplicação, certo? E aqui temos a lei do cancelamento, né? Veja que nós temos aqui três números naturais. Aqui temos N mais S igual a M mais S, né? Vejam que esse é um fator somando comum, né? Os dois, então. Isso significa, então, o cancelamento, né? Aqui não tá escrito explicitamente que você tem que cancelar esse, mas você só entende, então, que do fato de N mais S ser igual a M mais S, implica que N é igual a M. Essa mesma lei também vale para o produto, né? N vezes S é igual a M vezes S. E siga, então, que N é igual a M. Distributividade, né? Aqui nós temos três números naturais. Então, temos que N vezes M mais S é igual a N vezes M mais N vezes S. Essas propriedades a gente usamos muito na escola, né? E continua usando na matemática superior, né? Essas propriedades. Bom, essas operações que acabamos de definir, tanto a soma como a multiplicação, elas são fechadas. Aqui primeiro vamos a provar que ela é fechada com relação à adição. Certo? O que significa ser fechada com relação à adição, né? Significa que o terceiro elemento que apareceria como resultado dessa operação suma, né? Ele também é um número natural. Certo? Ou seja, a soma de dois números naturais é, novamente, um número natural. Essa que se usa a expressão é fechado com relação à adição. Certo? Então, veja aqui, vamos a tentar provar esse fato, né? Vejamos aqui. Vamos a considerar o seguinte conjunto. Qual conjunto que estamos considerando? Vamos anotar com M, né? Veja que o M é o conjunto formado pelos elementos do conjunto dos números naturais, tais que, se a esse número, o N, que seria os elementos do conjunto M, você vai somar um número natural M, né? Então, N mais M pertence a N, tá certo? Para qualquer M, pertence a N. Tá certo? Então, o M é o conjunto de todos os elementos denotados por N. N são números naturais, né? Tais que
qualquer desses elementos sumados, suma um número natural que chamamos M, né? Essa suma pertence a N, né? Certo? Vamos usar o princípio de indução para demonstrar essa afirmação, né? Vejamos aqui. Vamos a verificar que 1 pertence a M, tá certo? Então, aqui, nesse caso, 1 ou N igual a 1. Então, esse 1 que está aqui, ele tem que satisfazer qual propriedade? Que você soma 1 mais M, que acontece com 1 mais M. Se tem aqui 1 mais M, ou M mais 1, o que significa isso? Veja que o M pertence a N. Se M pertence a N, então o sucessor dele também pertence a N, tá certo? Então, M mais 1, como podem ver, é o sucessor de M, portanto, pertence a N. Ou seja, o que significa isso? Significa que o conjunto M, ele tem o primeiro elemento, e o primeiro elemento igual a 1. Perfeito? Agora vamos a supor, né? Suponhamos que, e para qualquer, temos, vamos a supor agora, bom, aqui eu poderia escrever K, mas escrever N. Vamos a supor agora que N pertence a N, tá certo? Estamos usando o segundo item do princípio de indução. Vejam aqui, estamos supondo que vale para um N, né? Eu podia colocar aqui em N igual a K, mas eu coloquei N mesmo, né? Estou supondo, né? Então temos que N mais M pertence a N. Agora, vamos provar, então, que N mais 1 pertence a M. Estamos supondo que N pertence a M, agora vamos provar que N mais 1 pertence a M, né? De fato, né? Veja aqui, tem aqui N mais 1, que seria nesse caso aqui, e vamos a somar com M. Tá vendo aqui? Mais M, então. Aqui eu posso escrever aqui pela associatividade, né? Aqui eu tenho 1, e aqui tenho N mais M. N mais M aqui, mais 1. Aqui vai trocar a ordem, né? Comutatividade, né? E eu observo aqui que N mais M mais 1 é o quê? É o sucessor de N mais M. Como N mais M está nos naturais, então o sucessor também está nos naturais. Portanto, N mais 1 pertence ao conjunto M, né? E isso mostra, então, que o conjunto M em questão aqui é igual ao conjunto dos naturais. Tudo certo aqui a demonstração? Tem alguma dúvida? Professor, tem como dar um exemplo com números ao invés de letras? É que em matemática, quando você prova, você tem que generalizar, né? Agora, o números é um caso particular, né? O números é simplesmente para exemplificar, por exemplo, né? Vejamos aqui, né? Nesse aspecto aqui, não é recomendável particularizar, por quê? Porque você está provando que vale para todos os números naturais. Então, se você particulariza, você está verificando para certos elementos. Tudo bem? Não sei quem me perguntou. Quem foi que me perguntou? Não, tudo bem, só estava pensando aqui. Sim. Como falei, nesse caso aqui, o que você está sugerindo, né? Para verificar para alguns números. De fato, você verifica para alguns números, né? Mas quando você prova o teorema, você tem que provar para todos os naturais. Tá certo? Que é fechado. Você pega qualquer natural. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1 milhão, pode ser 3 trilhões, ou qualquer número natural que você queira. Vale. Então, se você, por exemplo, quer verificar para 2 e 4, por exemplo, né? 2 e 4. Aí seria uma tarefa muito fácil, né? Mas 2 e 4 não são os únicos elementos naturais. Ele tem muitos, né? Então, quando você quer verificar para todo N, aí você tem que pegar alguns arbitrários, né? Tal como a gente pegou. Eu entendi. Mas outra dúvida que eu tive é assim, Uhum. Se o zero ele não é denominado como um número natural, Uhum. então qual seria o antecessor de 1? Não tem no axioma. Ou 1 não é antecessor de nenhum número. Não tem, então? Não tem. O primeiro elemento desse conjunto é 1. Ah, ok. Então essa regra não se classifica, certo? Ao número 1. Não. O 1 é o único número que não tem antecessor, né? Se não tem antecessor, significa que ele é o primeiro elemento do conjunto. Ok. Entendi. Veja que, como quando eu falei, né? O Peano, ele, quando enunciou seus axiomas, ele colocou o zero como primeiro elemento. E tem muitos autores matemáticos que colocam o zero como primeiro elemento dos naturais.
Então, a teoria, ele não se contradiz se você escreve 0 como primeiro elemento ou 1 como primeiro elemento. Tá certo? Isso aqui é por comodidade. Então, a teoria vale para o caso se você começa com 1 ou começa com 0. Obviamente, se você começa com 0, então 0 não seria o sucessor de nenhum outro número natural. Bom? Vamos a voltar, então. Veja, analogamente como foi provado que o conjunto de naturais é fechado com relação à multiplicação, vamos a mostrar da mesma forma, só que não vou provar. Aqui está a prova. Vou colocar o PDF no Siga, aí vocês dão uma olhadinha que praticamente é a mesma que usamos para todo, certo? Só vamos aguardar o resultado, né? Então, N fechado com relação à multiplicação, né? O que significa isso, né? O produto de dois números naturais é, novamente, um número natural. Aqui, obviamente, vamos a definir potência de um natural, que nós aprendemos na escola, né? Veja que a potência de um número natural, né? Nesse caso aqui, por exemplo, temos aqui dois números naturais, n e m. Aqui temos n elevado a 1, é próprio n, notação, só que não se escreve n elevado a 1, se escreve n, né? E n, m mais 1, nós definimos como sendo o produto de n vezes a potência nm, né? Como que se define nm, né? nm é igual ao produto de m vezes o n, né? Então, dessa definição de potência, nós podemos deduzir a seguinte fórmula, né? Qual a fórmula? Se nós temos aqui produto de potências, nm vezes ns, o resultado vai ser n elevado a m mais s, né? De fato, né? Pela definição de potência, nm é igual a quê? É o produto de n, m vezes, certo? E ns é o produto de n, s vezes. Então, se você conta quantas vezes você repetiu n, aqui tem m e aqui tem s, né? Então, seria m mais s. Por isso aqui tem n, o produto de n, m mais s vezes, né? Ou seja, n igual a m mais s. Tá certo? Aqui, de novo, como podem ver, eu não estou usando números particulares, né? Estou usando números arbitrários naturais, porque essa propriedade vale para qualquer número natural. Tá certo? Por exemplo, se eu pegasse aqui 4 ou 8, né? E fiz essa operação, é particular essa aqui, vale para 4 e 8. Mas aqui essa operação estamos dizendo que vale para qualquer número natural. Tá certo? Que eu posso imaginar. Pequeno, grande, muito grande, qualquer que você possa pensar. Professor, você pode explicar de novo, só que de uma forma mais devagar? Tá, perfeito. Vejamos aqui. Como que se define a potência de um número natural? Veja que nós temos aqui dois números naturais, n e m, pertencem aos naturais, certo? Como que definimos a potência aqui? A potência nm, né? Pela definição, é o que? Esse m que se chama expoente, né? Ele vai indicar quantas vezes você vai repetir a base, que seria o n, né? Como fator aqui. Mas antes de definir isso aqui, você vai definir de forma recorrente. Como que a gente vê, por exemplo, aqui, né? N elevado a 1 é o próprio número, né? N elevado a m mais 1, você define como o produto de n vezes nm. Nós já vimos na propriedade anterior, certo? Então, veja aqui, então. Em conclusão, nós podemos definir n elevado a m como sendo o produto de n fatores, aliás, de n vezes, m vezes. O m indica o n como fator m vezes, né? Assim, dessa definição, nós podemos estender essa definição para o produto de potências aqui, né? N elevado a m vezes ns. Isso aqui vai ser igual a n, m mais s. Por quê? Aqui vamos a usar a definição n elevado a m, o n se repite como fator m vezes, certo? Vezes n elevado a s. Aqui se repite n, s vezes como fator. Ou seja, se a gente conta quantas vezes repetimos n como fator, aqui na primeira chave aqui temos m vezes, aqui na segunda s vezes, né? Sumando m mais s, aqui então nós repetimos como fator n, m mais s vezes. E isso aqui por definição, então é o quê? N elevado a m mais s. Então nós temos a propriedade, né? O produto de
de duas potências da mesma base, né? Que é igual que é a mesma base, suma os expoentes da mesma série. É uma propriedade que a gente usa muito frequentemente quando lidamos, inclusive, com números reais também, né? Mas ele vem da potência de números naturais. Tudo bem? Foi a Camila, né, que perguntou? Sim, tudo certo. Eu só não consegui entender, de fato, por que que o N, ele primeiro tem o expoente M mais 1 e depois fica M menos 1. Por que que mudou o sinal? Menos? Ah, É, sim. Deixa eu ver aqui. N menos 1. Ah, aqui? Esse aqui, né? isso, exato, porque antes estava positivo. Isso que eu não entendi, por que mudou Não, o sinal. não é que está negativo. Veja aqui. O M é o M número natural, né? Certo? O M natural. Então, o que eu vou fazer? O M é igual a 1 mais M menos 1. Você está, na verdade, reescrevendo o M como sendo 1 mais M menos 1. Aliás, M menos 1, ele aqui não é subtração. M menos 1 é o antecessor de M. Na verdade, você está escrevendo assim, né? O M como sendo que su antecessor, que seria M menos 1, mais 1. Esse M menos 1 que está ali, ele não é, por agora, não é subtração. Simplesmente é a anotação do antecessor do M. Ah, entendi. É como se, sei lá, eu pudesse colocar 2 mais 1, 3. 3 menos 1, 2. Isso Ah, ok, mesmo. ok. Tá bom? Tá, É o antecessor. Tá, faz esse aí é sentido. bem observado aqui, porque dá a impressão de que aqui você está introduzindo a subtração. E aí não existe a subtração ou a diferença no conjunto dos números naturais. Só a soma e a multiplicação. Então, M menos 1 é o antecessor do M. É uma anotação aí que pode ser um pouquinho duvidosa, mas é esse antecessor. Ah, ok, tudo certo. Tudo bem. Vamos lá, então. Então, veja, eu escrevi bastante aqui, mas eu vou tentar, na medida do possível, ser um pouco mais ligeiro, né? Porque é parte muito teórica, né? E vocês não são de um curso de matemática, assim, para ter tomado. Mas eu vou tentar. Veja aqui, vamos a definir outra operação em N, né? Essa vamos chamar relação de ordem. Relação de ordem em N, né? A relação de ordem aqui é denotada aqui da seguinte forma, né? Vamos a chamar assim. Aqui tem aqui o que seria menor, maior, menor igual ou maior igual, certo? Mas aqui só para definir, estou colocando esse sinal que está aqui. Vamos a colorir aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Certo? Da seguinte forma, né? Dado dois números naturais, qualquer, tá certo? Não estou escolhendo particularmente, não estou escolhendo nem 5, nem 8, nada, qualquer número natural. Dado dos números naturais, N e M, por exemplo, o que significa essa desigualdade? N menor que M. Ou, se você quer ler de outra forma, né? M maior que N, né? Tanto faz. Você pode colocar aqui menor ou maior, tanto faz, depende de como você lê. Isso o que significa quando você escreve N menor que M? Isso significa que existe um único número natural S, tal que N sumado esse número natural S tem que ser igual a M. Então, quando você tem N menor que M, significa que vai existir um número natural único, não podem ser vários, só um, né? Tal que N sumado com esse único número natural seja igual a M. Tá bom? Nesse caso, decimos que N é menor que M, né? Ou M maior que N. Quando a gente escreve N menor igual N, se escreve dessa forma aqui, isso significa que N é menor que M ou N igual a M. Então, essa relação de ordem que acabamos de introduzir em N, ele tem as seguintes propriedades. Qual que é a propriedade? Se chama propriedade de tricotomia. O que significa isso, né? Dados quaisquer números naturais, vale somente uma das seguintes afirmações. O N é igual a M, ou N é menor que M, ou M é menor que N. Tá certo? Dado quaisquer dos números naturais, nós temos que vale qualquer uma dessas afirmações. Qualquer uma. Não pode ser mais de uma.
A segunda propriedade que é monotonicidade, né? O nome também já é sugestivo, né? Monótono, né? Você tem aqui 3 números naturais dados e com antecipação sabe que o n é menor que m. Então, veja aqui. Se n é menor que m, se você soma um mesmo número natural, a desigualdade, ou seja, tanto o primeiro como o segundo membro, a desigualdade permanece. Certo? Veja aqui. Do fato de n ser menor que m, implica que n mais s também é menor que m mais s. Tá certo? Aqui, também implicitamente podemos aplicar a lei de cancelamento, que nós introduzimos na operação de suma, né? E essa mesma propriedade vale também quando você tem um produto, né? N menor que M implica que S vezes N é menor que S vezes M. Só um minutinho aqui. Acho que alguém está querendo entrar. Prontinho. A terceira propriedade se chama transitividade. Dados 3 números arbitrários N, veja aqui, com N menor que M e M menor que S. Portanto, implica que N é menor que S, certo? Essas propriedades são fáceis de provar e eu convido vocês a fazer isso, por exemplo, né? O fato N menor que M, só para dar uma dica, né? N menor que M, o que significa N menor que M? N menor que M, como tá, vamos a voltar aqui, essa parte aqui. Se N é menor que M, então o que significa? Que vai existir um único número S, né? Aqui obviamente vão colocar outro número, para não ser esse S aqui, né? Se tem um número L, por exemplo, né? Tal que N mais L é igual a M. E aqui da segunda, M menor que S, implica que existe um número, vamos chamar de K, por exemplo, tal que M mais K é igual a S. E assim você vai substituindo e chega à desigualdade requerida aqui, né? Tudo tranquilo? A ver, Lucas, M define a quantidade de vezes, M minúsculo, define a quantidade de vezes que N vai se repetir. O menos 1 indica que ele já está se multiplicando por ele mesmo com N elevado a M menos 1 de uma forma simples. Tá? Pode ser essa observação, Lucas. Certo? Só lendo seu comentário. Tudo certo, vamos continuar. Tá, aqui também eu vou anunciar aqui, não vou entrar em detalhes, né? Tem aqui também se chama princípio da boa ordenação, que existe nos números naturais, né? Que diz o seguinte, né? Todo subconjunto não vazio de N tem um menor elemento. Ou seja, quando você pega um subconjunto de N, qualquer subconjunto de N, ele vai ter sempre um menor elemento. Sempre, sempre. Isso, o que significa isso, né? Significa que se existe um M0 pertence a M, então esse M0 vai ser menor ou igual que todos os elementos do subconjunto M. Isso se chama princípio da boa ordenação, né? Que sempre vai ter um menor elemento. Tá certo? Aqui está a prova, eu vou pular, porque é um caso. Mas é bom lembrar que existe esse princípio de boa ordenação. Certo? Agora nós vamos a ver alguns exemplos práticos, né? Usando o princípio da indução. O princípio da indução é uma ferramenta muito, muito útil quando você lida com afirmações em conjuntos números naturais. Certo? Vejamos aqui, né? Qual é a afirmação, né? Seja Pn a seguinte afirmação. O que nós estamos afirmando? Nós estamos afirmando que o cubo de um número natural menos o número é um múltiplo de 3 a partir de n igual a 2, né? Por que a partir de n igual a 2? E por que não n igual a 1? O que acontece se n igual a 1? Se n igual a 1, vejam aqui. Aqui tem 1 ao cubo é 1, menos 1 dá 0. Então, 0. 0 não é múltiplo de 3. Tudo certo? Apesar que alguns falam que 0 é múltiplo de 3, né? Porque todo 0 multiplicado qualquer número dá o mesmo. Mas não é múltiplo de 3, tá certo? Então, mas vale a partir de n igual a 2, tá certo? Então, no princípio de dedução que nós enunciamos aqui, que nós verificamos que vale para n igual a 1, nesse caso, o primeiro elemento vai ser 2. Então, temos que verificar que se vale para n igual a 2, tá certo? Então, vamos aplicar
o princípio de indução, né? Veja que nós estamos fazendo uma afirmação geral, né? Qual que é a afirmação? Todo número que tenha forma L elevado ao cubo menos o próprio número, ele é múltiplo de 3, a partir de n igual a 2. Obviamente, você não tem como verificar para todos os números. Será que vale para todos? Será que vale para o número 100, 1 milhão, 2 milhões? Por exemplo, então vamos a verificar. E para isso, vamos usar o método de indução. Certo? Vejamos aqui. A proposição vale para n igual a 2, né? Isto é, né? O P, quando n igual a 2, verdadeira, pois aqui temos 2 elevado ao cubo, é 8. Menos 2 igual a 6. E 6 é múltiplo de 3. Então, nós verificamos que a afirmação vale para o primeiro elemento, que nesse caso, o primeiro elemento da afirmação, como podem observar, é 2. Tudo certo? A segunda, né? Vamos a supor que a afirmação vale para algum k, maior ou igual a 2, né? Ou seja, vale para k ao cubo menos k. Tudo certo? É múltiplo de 3. Isso aqui nós estamos supondo. Está supondo que vale. Não sei se alguém quer particularizar. Vamos supor que vale para k igual a 1 milhão. Ou seja, 1 milhão ao cubo menos 1 milhão, ele é múltiplo de 3. Mas em vez de 1 milhão, você pode pegar 2 milhões, por exemplo. E assim vai, né? Veja que agora vamos a mostrar que a afirmação vale para um k mais 1. Tá certo? Ou seja, o que vamos a provar? K mais 1 ao cubo menos k mais 1, ele tem que ser múltiplo de 3. Tá certo? Então vamos a... Então, k mais 1 ao cubo a gente desenvolve. Binômio de Newton, né? Tá aqui. E aqui tem menos, em parênteses aqui, menos k mais 1. Pronto. Nós aqui temos aqui, então, k ao cubo, mais 3k ao quadrado, simplificando, né? Nós temos isso aqui, tá aqui. Mas aqui, veja o que vamos fazer aqui. Vamos a escrever k ao cubo, menos k aqui de um lado, e 3k ao quadrado mais 3k aqui, vou colocar aqui o fator comum 3, e aqui também o 3, certo? Assim. Veja aqui, do passo anterior, essa expressão que está aqui, ele vem do passo 2, está vendo? K ao cubo menos K, ele é múltiplo de 3, tá certo? Então, essa expressão que está aqui, ele é múltiplo de 3. E aqui, o segundo fator aqui, ele é múltiplo de 3 porque está multiplicado por 3 aqui, tá certo? Então, a soma de dois termos que são múltiplos de 3 é novamente múltiplo de 3. Por isso, decimos, então, como a gente conseguiu provar que vale para K mais 1, então, nós podemos concluir que essa fórmula que está aqui vale, de fato, para qualquer n maior que 2. Então, se um número tem essa cara que está aqui, então, esse número é divisível por 3. Certo? Vamos vendo aqui a próxima afirmação, né? O que eu estava falando, acho que no começo, quando alguém me perguntou, né? Por exemplo, aqui a soma dos primeiros n números naturais. Esse n que está ali é o número de termos, né? Esse n pode representar 100, 200, 300, 1 milhão e meio, por exemplo, né? Então, a suma desses primeiros n números naturais é dado por essa fórmula que está aqui. Veja que o igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Veja que o princípio de indução, ele não diz como que chegar a essa fórmula. O princípio de indução, ele verifica a fórmula se está correta. Tá certo? Essa fórmula que está aqui, para um caso particular, né, tem uma história muito interessante, né? Não sei se vocês já escutaram falar de Gauss. Friedrich Gauss. Você conhece? Já escutaram falar? Provavelmente é considerado o príncipe da matemática, né? Ele tem uma contribuição muito grande em várias áreas da matemática, né? E ele já, desde a infância, ele mostrou muito precoce para a matemática, né? Então, e geralmente os alunos de 8, 9, 10 anos, né? Eles são muito inquietos, geralmente não ficam quietos na sala de aula. Então, o professor, entediado, né? Para ter um pouco de paz na sala de aula, né? Ele propôs a seus alunos o seguinte problema, né? Queria que entrasse uma de 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até chegar até mais 100. Então, na cabeça do professor, ele achou que nosso problema vai dar trabalho e, obviamente, eles vão demorar uns 10 minutos ou mais, né? Então, a surpresa foi grande do professor, né? Que
que o professor acabou de escrever na lousa, né? Quando praticamente imediatamente o Gauss, jovem, né? Já deu o resultado, né? Ele deu o seguinte resultado, ele fez assim, né? 100 vezes 101 sobre 2, né? 5.050, acho que foi a resposta. Aí o professor ficou surpreso, né? Positivo e negativamente, né? Negativamente porque acabou o sossego que ele tinha, né? Aí ele perguntou para ele, como que você fez isso aqui? Ele falou, simples, professor, né? O que eu fiz aqui? Eu vou denotar com S, a soma de 1 mais 2 mais 3 até 100, porque não conheço esse, né? E agora eu vou invertir a ordem, né? Em vez de somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até mais N, mais 100, né? Que nesse caso ali, eu vou começar a somar aqui 100, mais 99, mais 98, mais 97, até chegar mais 2 e mais 1. Contar. E essa soma também vale esse, né? Porque são iguais, só troquei a ordem. Aí vai somar os dois, então 2 vezes esse aqui. E aí eu percebo que o primeiro termo com o último é a mesma coisa que o segundo com o penúltimo. O terceiro termo é a mesma coisa quando soma com o antepenúltimo, e assim vai. Então eu agrupei em grupo, sim. Foi um raciocínio impactante, né? Até agora se usa, por exemplo, o raciocínio de Gauss para deduzir essa fórmula que está aqui. Certo? Essa aqui é uma pequena história com essa suma. Voltemos aqui, então. Então, essa fórmula que está aqui, o princípio da indução não diz como chegar a essa fórmula. Você tem que chegar. Vamos porque chegou aqui. Vamos ver, será que está certa essa fórmula? Então, vamos a verificar se essa fórmula de fato vale para todo n, né? Então, vejamos aqui. Primeiro, verificamos para n igual a 1. Quando n igual a 1, nós temos só um termo aqui, tá certo? N igual a 1, dá 1. Vamos ver no segundo membro. Se n igual a 1, aqui tem 1, aqui tem 1 mais 1 é 2, 2 vezes 1, 2, 2 dividido por 2 dá 1. Tá certo? Daqui. Correto. Então, vale para n igual a 1. Agora, vamos a supor que essa fórmula vale para um certo k. Então, seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar a k. E a fórmula vai ser igual a quê? K vezes K mais 1 sobre 2. Certo? Para qualquer K. Esse aqui está supondo que vale. E o terceiro passo, vamos a provar que vale para K mais 1 termos. Certo? Vejamos, de fato, então. Aqui tem a soma 1 mais 2 mais 3 mais K e mais K mais 1, né? Aqui, vamos a pôr aqui um minutinho. Aqui, mais K mais 1. Então, veja aqui, do passo anterior, a soma que está aqui embaixo da chave, que está aqui, esse aqui é igual a quê? É igual a K vezes K mais 1 sobre 2. E aqui vai adicionar K mais 1. Certo? E aqui a gente vai... Apesar que aqui está lidando com operações vamos dizer, de operações, né? Mas, por enquanto, vamos aceitar aqui. Aqui, esse 2 multiplica com K mais 1, né? E divide tudo por 2. Aí, logo após, veja o que estamos fazendo aqui. Aqui vamos colocar fator K mais 1 como em evidência. Está vendo aqui K mais 1 aqui. E aqui também K mais 1. Colocou como fator comum. E aqui multiplica o quê? Que ficou aqui? K, que ficou aqui. E aqui ficou 2. K mais 2 sobre 2. Tá certo? E depois vamos escrever K mais 2 como sendo aqui K mais 1 mais 1. E assim, vejam que ele tem a cara dessa fórmula que está aqui. Dessa fórmula que está aqui. Tá vendo aqui? Para K mais 1. Então, no lugar de N tem K mais 1. Aqui no lugar de N tem K mais 1 mais 1. O que nós tínhamos aqui. Tá certo? Assim, nós conseguimos verificar, então, que a fórmula vale para K mais 1, né? Uma vez que você provou isso, então, aí você com certeza diz que essa fórmula está correta e vale para todo N pertence aos números naturais. Tudo bem? Professora, a explicação tá perfeita. Só queria falar para você, por favor, explicar só mais um pouquinho devagar que eu não consigo acompanhar. Mas Sim. de resto tá ótimo. Baixar a revolução um pouquinho, né? A partir dessa, ou repetir de novo, ou a partir daqui, vamos começar? Não, por mim pode ser a partir de agora mesmo. A explicação tá ótima, só que tem que ser um pouquinho mais devagar. Tudo bem. Vamos lá, então. E aqui, para não deixar em branco, né? Como exercício, vamos a deixar a verificação de duas afirmações, né? Quais são elas?
o fatorial de n é maior que 2 elevado a n menos 1. Aqui, a partir de n igual a 3, né? Vejam por que a partir de n igual a 3. Porque se n igual a 2, que tem aqui, o fatorial de 2 é 2. E aqui tem 2 elevado a 2 menos 1. Aqui será o antecessor de 2 é 1, né? Então, aqui teria 2. E 2 não é maior que 2. Então, não vale. A partir de 3 vai, né? Que aqui é... o fatorial de 3 é 6. Aqui tem 2 elevado ao antecessor de 3, que seria 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, 6 maior que 4. E assim vai, né? Então, vamos a verificar isso aqui. E aqui, obviamente, para essas duas afirmações, vamos a usar o princípio da indução. E também essa afirmação, tá vendo aqui? A soma dos quadrados dos primeiros n números. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n quadrado, né? Vai ser igual a essa fórmula que está aqui. E essa fórmula vale para todo n pertence a n. Tá certo? Aí vocês verificam, então, usando o princípio de indução. Tudo bem? Isso aqui, como eu falei, eu vou postar no CIGA logo mais, né? Aí vocês têm aqui e tenta fazer. Caso vocês tenham alguma dificuldade, não estão conseguindo, né? A gente vê na próxima aula. Ou perguntam através do grupo, né? Grupo WhatsApp. Tudo certo? Vamos passar agora para os números inteiros. Certo? Até aqui, então, a gente definiu o conjunto dos números naturais e as operações que podem ser definidas dentro dele, né? Mas vejam aqui, parece que está tudo certo, né? Mas se a gente quer resolver uma simples equação de primeiro grado, por exemplo, né? De que forma? Dado m, x e n, números naturais. M mais x, n. Naturais, por exemplo, como está aqui, né? Será que sempre é possível escrever essa relação que está aqui? Ou seja, dado m e n naturais, será que sempre é possível escrever um x de tal forma que m mais x seja igual a n? Vejamos, né? Por exemplo, nós temos 4 e 9. Então, 4 mais algum número natural é igual a 9, né? De aqui é fácil ver que o x é igual a 5. Então, 5 é um número natural. No entanto, se nós temos os números 7 e 6, por exemplo, tá certo? 7 mais esse número natural é igual a 6, é impossível, né? Então, não existe um número natural que, somado a 7, seja igual a 6. Então, obviamente, aqui se nós queremos resolver no domínio dos números naturais, vai ser impossível encontrar esse número. Então, dizemos que essa equação é insolúvel no conjunto dos números naturais. Como superar essa dificuldade, né? Vejamos, então, né? Essa dificuldade pode ser superada se ampliarmos o conjunto dos números naturais para um conjunto maior, onde possamos resolver esse tipo de equações do slide anterior, né? Então, nós queremos ampliar esse conjunto para obviamente, as operações que você definiu em N tem que valer também para esse conjunto ampliado. Tá certo? As mesmas, né? É dessa forma que vamos a construir o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos números naturais, né? De tal forma que ele contém todos os números naturais e no qual estão definidas as operações de adição, multiplicação herdadas de n, do conjunto dos números naturais, né? E, além disso, o Z possui as seguintes propriedades, tá certo? O Z possui as mesmas propriedades de n e, além do mais, tem algumas outras propriedades, né? Quais são essas propriedades? O Z, que vamos anotar conjunto de números inteiros, ele possui um elemento que se chama elemento neutro, chamado zero, né? Que denotaremos por zero aqui, aqui, né? Qual é a propriedade desse elemento neutro? Tal que se você pega um número inteiro e soma com esse elemento neutro, aplica aqui a propriedade comutativa, e essa soma vai ser igual ao próprio número, certo? Por isso se chama neutro com relação à soma, né? O zero. Toda a equação da forma n mais x igual a m, ela admite uma única solução em z, né? Para quaisquer nm pertencem a z, certo? Se m é igual a zero,
aqui, m igual a zero, não temos que n mais x é igual a zero. Então, dizemos que x é o oposto de n, ou oposto de n, né? E denotamos por menos n. Vejam que agora, nesse novo conjunto Z, nós já temos elementos diferentes do n, né? Quais são os diferentes? Já temos o elemento neutro zero, que não tínhamos em n, e temos os elementos opostos, né? Ou seja, dado um número qualquer, natural, por exemplo, né? Existe o elemento oposto, né? Denotado por menos n. Como antes, né? O elemento 1 é também o elemento neutro com relação à multiplicação em Z. Tá certo? O 0 é o elemento neutro com relação à soma e o 1 é o elemento neutro com relação à multiplicação, né? O que significa isso? Dado um número inteiro, se você multiplicar esse número inteiro por 1, vai dar o próprio número. Assim, então, nós podemos elencar os elementos de Z, né? Primeiro, observe aqui. Podemos definir, então, menos n como sendo o conjunto de todos os números naturais negativos. Não se fala assim, naturais negativos não existem, né? Porque só para realçar essa parte aqui, né? Aqui tem os números naturais só com sinal trocado. Você pode escrever assim, certo? Assim, podemos escrever, então, em linguagem matemática, o conjunto dos inteiros como sendo a união disjunta. Vocês lembram essa expressão, união disjunta, né? Significa que a interseção desses três conjuntos aqui, qual seria? Seria n, o conjunto que possui o elemento nulo, e o conjunto de menos n, né? A interseção dele é vazio, tá certo? Então, o z nós podemos escrever como essa união disjunta, né? E chegamos a esse resultado final, que nós já conhecemos nos livros de ensino médio e matemática superior. Tudo bem a introdução do conjunto dos números inteiros? Sim. Tudo. Tá sim, tá sim. Oi? Alguém perguntou? Não, tá bem tranquilo as coisas. Tá dando pra entender. Tudo certo? Agora vamos introduzir os números racionais, tá certo? Veja que o sistema dos números inteiros também vai apresentar uma grande deficiência, né? Tem outras deficiências, mas vamos a indicar a mais grave, né? Por exemplo, se nós queremos resolver uma equação dessa forma aqui, m vezes x, n, com mx e n inteiros, né? Ou seja, dado m e n inteiros, será que existe sempre um inteiro x que multiplicado por m seja igual a n? Vejamos, né? Por exemplo, se você tem aqui o 6 e 12, né? Se o x é 2, aí temos igualdade. Então, aqui nesse caso, essa equação é satisfeita quando o x é igual a 2. Perfeito. E 2 é número inteiro. Mas, na equação 8 vezes x igual a 5, não existe um inteiro tal que multiplicado por 8 seja igual a 5. Tá certo? Então, quando nós queremos resolver essa equação de primeiro grau, né? 8 vezes x igual a 5, ele não tem solução, ou seja, não existe um número inteiro tal que satisfaça essa equação, né? De novo, né? Temos uma dificuldade. Como que podemos sanar essa dificuldade? De novo, vamos estender o conjunto dos inteiros para um conjunto maior, onde possamos resolver esse tipo de inconvenientes, e além do mais, esse conjunto estendido dos inteiros, ele herde todas as operações que nós definimos em N e em Z, né? E vale para esse novo conjunto, certo? Tá. Qual é esse novo conjunto, né? Esse novo conjunto vamos chamar de conjunto dos números racionais, né? E a notação que vamos usar vai ser um Q, que está aqui, esse Q, né? Certo? Como vamos a definir esse conjunto de números racionais? O conjunto de números racionais vamos a definir como sendo o conjunto de uma divisão que está aqui, assim, M sobre N, certo? Assim, M sobre N. Onde M e N são inteiros e o mais principal, né? Que o N tem que ser diferente de zero, né? N tem que ser diferente de zero. Geralmente, tem alguns autores que escrevem N maior que zero, ou seja, permitem que N seja natural e só M pode ser inteiro. Basta o N ser inteiro. Veja aqui, uma fração da forma n dividido por 1 pode ser identificada como inteiro m.
Ou seja, o m, um inteiro m, você pode escrever como a forma de uma fração, dizendo m sobre 1. Né? Aqui, comumente, os elementos dos racionais se chamam de frações, né? Essa simples identificação que está aqui nos vai permitir dizer que ele contém os números inteiros. Por que contém, né? Porque todo número inteiro pode ser escrito como m sobre 1. Por exemplo, menos 3, você pode escrever como sendo menos 3 sobre 1. Menos 80, pode escrever menos 80 sobre 1. Então, significa que todo número inteiro é número racional. Tá certo? Ou seja, o C é um subconjunto próprio de Q. A su vez, N também é um subconjunto próprio de C. Por isso temos essa cadeia aqui que estão contidos, né? N está contido em Z e Z está contido em Q. Tudo certo? As operações que nós definimos em Q. Veja que as operações são as mesmas herdadas dos conjuntos anteriores, né? Só que agora estamos lidando com outro tipo de elementos, certo? Que chamam-se frações, né? Então, veja aqui. Nós temos aqui dois números racionais, m sobre n e s sobre t. Nós queremos somar esses números racionais. Obviamente, aqui temos que levar em consideração que n e t são diferentes de zero. Certo? Nunca podem ser zero. Então, qual a regra que nos permite calcular a soma de dois racionais? Veja que aqui multiplica, vamos dizer em x, primeiro é o MMC, nt, né? Aí multiplica mt mais ns. Então, o resultado, como podem ver, é outro número natural. Ali é o número racional. A multiplicação, como se desenvolve a multiplicação de dois números racionais? Também é fácil, né? Você multiplica os numeradores sobre a multiplicação dos denominadores. De novo, n e t não podem ser zero. A igualdade dos números racionais são iguais se, é somente se, mt é igual a ns, né? Obviamente com n e t diferente de zero. Essa última operação nos permite escrever um número racional de infinitas formas. Como, por exemplo, né? 1 sobre 3. Você pode escrever como sendo 2 sobre 6. 4 sobre 12, por exemplo. Né? E assim vai. Você pode escrever de infinitas formas. Veja que, além de gozar das propriedades associativa, comutativa e existência dos elementos neutros, né? 0 para o caso da adição e 1 para o caso da multiplicação, né? O que satisfaz a propriedade de existência do elemento inverso aditivo, né? Agora, veja que apareceu já um novo elemento, né? Inverso aditivo e inverso multiplicativo, né? O que significa isso, né? Se P é um número racional, então menos P é o inverso aditivo, né? E 1 sobre P é o inverso multiplicativo, né? O que significa isso? Significa quando você soma P mais seu inverso aditivo, o resultado vai ser o elemento neutro, né? 0. Se multiplica P pelo seu inverso multiplicativo, vai ser aqui o elemento neutro da multiplicação, 1. Certo? Tudo certo? Até aqui? Veja, então, em que vamos a definir um subconjunto. Vamos anotar esse que mais. Professor, Oi? com licença. Oi. Esse P, 1 sobre P, é como se ele fosse negativo na multiplicação? É isso? Isso. Na verdade, é o elemento oposto, né? O inverso, você fala aqui, é o inverso multiplicativo, Isso. sim. Sim, é como se fosse na multiplicação. P vezes um P dá igual a 1. Ah, ok, obrigada. Na verdade, ele envolve mais. Aqui são enunciados. Se você tem um número racional e você multiplica por seu inverso multiplicativo, o resultado vai ser igual a 1. Mas aí o número racional, por exemplo, é 2 sobre 3. É um número racional, certo? Qual é o seu inverso multiplicativo? 3 meios. Então, você multiplica 2 terços vezes 3 meios, vai ser igual a 1. Tá. Vejamos aqui, então. Vamos a definir agora, no conjunto dos números racionais, somente os racionais positivos. Tá certo? O que mais é igual às frações dessa forma que está aqui, com m e n pertencem aos inteiros, tal que n é diferente de zero, só que o sinal dos dois é positivo, né?
Veja, ou os dois podem ser negativos, ou os dois podem ser positivos. Está certo que o produto está em N. Qual o intuito de definir esse novo conjunto? Então, veja aqui, né? O conjunto Q ele vai possuir as seguintes propriedades. Quais são essas propriedades, né? O Q mais, ele é fechado com relação às operações de adição e multiplicação. Ou seja, se você soma dois racionais positivos, ele vai pertencer a Q mais. Tanto a soma como o produto. E outra coisa importante, né? Se você tem um número racional que pertence a Q, então vamos ter as seguintes afirmações, né? Qual? O P é igual a zero, o P pertence a Q mais, ou o oposto dele, desse racional, pertence a Q mais. Também vale a relação de ordem que foi introduzido no conjunto dos naturais inteiros, né? O que significa isso, por exemplo, né? Dizer que P é menor que Q significa dizer que Q menos P pertence a Q mais. Ou seja, é um racional positivo, né? Isso aqui, obviamente, vai generalizar a relação de ordem que foi introduzida em C e em N, né? Então, aqui temos, tal como a gente enunciou no caso dos números naturais inteiros, né? O conjunto Q é fechado com relação às operações de adição e multiplicação. Tudo certo? Isso aqui também precisa ser provado, mas somente vamos enunciar. Então, vejamos agora algumas propriedades importantes, né? Então, veja aqui, vamos a definir agora formalmente o conjunto dos números racionais. Veja aqui. O conjunto Q dos números racionais, munido das operações de adição e multiplicação, satisfazendo os axiomas da relação de ordem, constitui um corpo ordenado. Está vendo aqui? Aparece corpo ordenado, né? Por que não dizemos a mesma coisa para o conjunto dos naturais e dos inteiros? Por que diz que o que é um corpo ordenado, né? Porque existe o inverso multiplicativo. Para qualquer número que pertence a Q diferente de zero, existe seu inverso multiplicativo. Essa propriedade transforma o Q em corpo ordenado. Por exemplo, se você está no conjunto dos naturais, você pega qualquer número natural, 2, por exemplo. Qual seria o inverso multiplicativo? Não está definido em N, né? Mas seria 1/2, por exemplo. E 1/2 não é natural. Por isso que o N não é corpo. O Z, a mesma coisa em Z. Não existe o inverso multiplicativo, né? Para esses conjuntos. Então, Q é um corpo ordenado, né? Por quê? Porque todo elemento de Q diferente de zero possui inverso multiplicativo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá muito teórico? Tá ótimo, só explica mais devagar de novo. Sim. Assim. Uhum. Vamos lá. Veja que aqui vamos a elencar algumas propriedades importantes dos racionais. A primeira propriedade, né? Vamos que como proposição. Sejam P e Q dois números racionais, né? Tais que P é menor que Q. Veja que P e Q representam números racionais, com a propriedade de que P é menor que Q. Aqui, de novo, né? Não estou tomando números particulares, estou tomando qualquer racionais, tais que um é menor que o outro. Então, podemos encontrar infinitos números racionais entre P e Q. Por mais que você fale, vou escolher dois racionais, será que entre esses dois racionais existem infinitos números racionais? É forte a afirmação. Independentemente de quaisquer dois racionais que você escolha, sempre vai haver entre eles infinitos números racionais. Sempre. É forte a afirmação e um pouco assustadora, né? Porque fala, vou pegar dois racionais próximos. Será que se eu pego dois racionais muito próximos, vai ter infinitos racionais? Obviamente, se você pega dois racionais que estão muito longe, por exemplo, pode pegar 1/3 e 3 trilhões sobre 5, por exemplo. Ou 3 trilhões sobre 7, alguma coisa assim. Tão próximo. Aí dá para pensar que podem haver coisas infinitas. Agora, quando pega próximo, será que isso aqui? Veja de fato, né?
Vamos a provar aqui. A condição P é menor que Q, né? Então, o que vamos escolher aqui? Vamos escolher um número racional da seguinte forma, né? Q menos P sobre N, onde N pertence a naturais. De tal forma que você fala aqui, o primeiro racional é P. Eu vou somar mais R. Agora, o próximo racional eu vou somar mais 2R. Assim, vou ir para frente até somar. O penúltimo racional seria P mais N menos 1R. Dessa forma que está aqui, a gente consegue escrever os infinitos termos entre dois racionais. Agora, para não dizer que não ficar na teoria, vamos a fazer um exemplo prático. Eu gostaria que vocês pegassem um lápis, né? Ou papel, se tem em mão, né? Vamos a colocar 5 racionais, 5 números racionais entre os números 1 sobre 3, 1 terço, e 4 quintos. Tá certo? Então, vamos a colocar, nós sabemos agora, pela proposição que acabamos de provar, que existem infinitos racionais entre 1 sobre 3 e 4 quintos, por exemplo, né? No entanto, nós queremos colocar explicitamente 5 números racionais entre 1 sobre 3 e 4 quintos. Poderiam fazer para mim e me dizer quais são esses números, por exemplo? Ficou bem a pergunta? Tranquilo? Sim, sim. Tô fazendo agora. Pera. Isso, por favor. Aí você me diz aqui. Tem 1 sobre 3 e 4 quintos. Quando consigam os números, me dizem. Ou escreve no chat ou fala, né? Me explica.
Eu fiz, só que eu não sei se eu fiz do método certo, porque deu um número decimal. Não sei. Não precisa decimais, não. Só deixar como frações. Mas vai lá, vamos. Calma, o quê? Uhum. Ah, bom, eu não fiz do jeito que o Amon fez. Eu literalmente resolvi a conta, entende? Eu não fiz essa Aí, diferença. um terço, 2/5, 2/4, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5. Eu lembrei desses, eu acho que tá certo esses 5. Um terço, 2. Acho que não, 0,4 mais ou menos, né? 2/5. Como que fez você? Tá com microfone? Amon. Lucas. Eu levei em consideração que um terço seria mais ou menos 0,33 e penso em frações que dariam entre 0,33 e 0,80, que seria o 4/5. Ah, certo. Bom, esse método que você fez, ele vale para alguns temas. Por exemplo, se eu falasse para você, escreva os 100 inteiros, né? Ele é 100 racionais entre esses números, né? Aí seria um pouquinho mais trabalhoso. Então, mas está certo, né? Você pode usar, esse fato aqui. Veja aqui. Você tem aqui o primeiro termo, que é P. O próximo termo vai ser P mais R, né? E o R, como se calcula aqui? Veja que o P é menor que Q. No nosso caso, P é 1/3 e Q é 4/5, né? Então, o R, dá para encontrar. O R, se vocês fazem, vai ser igual a 7/75. Então, o que significa, então? Ou você pode colocar, então, depois de 1/3, você pode colocar, qual número seria? 32/75. O próximo número seria P mais 2R. O R você já conhece, seria 39/35, e assim vai, né? Obviamente, em matemática não existe um método único para fazer, né? Aí você idealizou e colocou, certo? E verificou. Seguir essa mesma linha, né? Só errei o resultado. Professor, o senhor Oi. pode repetir? Sim. Deixa eu ler aqui o comentário de Judá. Seguir essa mesma linha, só errei os resultados. Tá bom. Camila, se quer. Eu deixei em forma decimal, ao invés de fração. Tudo certo. Mas dá para ser em forma de fração. Já que foi dado, por exemplo, 1/3 e 4/5, seria bom deixar a fração. Mas tudo bem. Então vamos a Júlia perguntou se eu posso repetir. Vamos, Júlia. Vamos repetir, né? Veja, o que diz a proposição, né? Dados dois números racionais, obviamente, eles podem ser iguais, ou um é menor ou maior que o outro, né? Vamos supondo que o P é menor que o Q. Então, o que diz a afirmação? Entre dois números racionais, nós podemos escrever infinitos números racionais. Infinitos números racionais, tá certo? Aí está a prova aqui. A prova é simples, né? Basta, por exemplo, escolher o R como sendo a diferença desses dois números racionais dividido por N. Tá certo? N. Então, como no nosso exemplo concreto, nós temos dois números racionais, 1/3 e 4/5. O P vai ser 1/3 e o Q vai ser 4/5. Então, de aí é fácil encontrar o R. Então, com esses dados, nosso R é igual a 7/75. Como que saiu esse R? Porque como eu quero colocar cinco números, né? Então, vamos colocar aqui o N igual a 6, por exemplo. Aqui seria N igual a 6, né? Ou 5. Bom, 4 números, 5, vamos esquecer 5. Então, R igual a 5. Aqui calcula e vai dar 7/75. Então, o primeiro número vai ser 1/3. Ele vai ser menor que esse 1/3, mas esse R que está aqui é 7/75. O próximo número esse vai ser maior que 1/3 mais 7/75 mais 7/75, né? Porque tem duas vezes. E assim você vai colocar 4. Eu pedi 5, mas eu vou colocar 4, porque aqui tem N-1, né? Ou seja, 5, o anterior de 5, 4. Tudo certo? Assim você coloca os números que você quiser, né?
por exemplo, né? Aqui, por exemplo, você colocou quantos aqui, segundo a anotação que está aqui, você colocou n-1 termos, né? Porque aqui começa com 1, 2, 3, até n-1. Se você quer n termos, então tem que considerar p mais n mais n. Aqui, seria p mais n, né? Não sei se quer responder a tua dúvida, Júlia. Não, tá ok. Respondi? Respondeu. Ah, sim. Tá certo. Eu só não entendi, não. Não entendeu, né? É quem falou que não entendeu? Gisele, não é? Veja, Gisele, você tem dois números racionais, tá certo? 1 sobre 3 e 4/5. A gente quer colocar 5 números racionais entre eles, tá certo? Mas me diz uma coisa, esse que você falou antes, no caso, que era 31 sobre... Não lembro agora. Mas seria, no caso, seguido, tipo, em ordem? Isso. O primeiro racional, como sabe, é 1 sobre 3, tá certo? Qual seria o próximo que vamos... Nós queremos colocar 5, são 5 racionais, tá certo? Então, se queremos colocar 5 racionais, então veja aqui a fórmula. A fórmula é essa que está aqui. Esse R que está aqui vai ser o quê? Que seria 4/5 menos o P, que seria 1 sobre 3. E divide por 5, né? Por que divide por 5? Porque a gente só quer colocar 5. São 5 racionais. Aí, fazendo a conta aqui, que seria o quê? Estão falando aqui no chat que seria bom usar a lousa. Eu também acho que nesse caso seria melhor para visualizar. O senhor poderia... Claro, posso. Tá. Vamos agora descompartilhar aqui. Vamos descompartilhar e vamos a compartilhar a lousa, tá bom? Um minutinho. Vamos ver aqui. Tá certo? Vamos lá, então. Vejamos aqui. Nós temos aqui, então, 1 sobre 3 é menor que 4/5, né? Foi esse aqui. Foi esse aí, né? Tá. Então, nós queremos colocar, veja aqui, 1 sobre 3, aqui. Nós queremos colocar aqui 5 racionais, até chegar a 4/5, certo? Quais são esses racionais que podemos colocar aqui? Então, veja, nós sabemos que entre esses dois números racionais existem infinitos racionais. Certo? Então, vejamos aqui. Então, nós vamos a escrever aqui. Essa ração é igual a quê? É 4/5 menos 1 sobre 3. Assim, né? E aqui vem o número de termos que nós queremos inserir. Aqui seria n, nesse caso seria 5. Estou fazendo aqui a operação aqui, como já vimos aqui. Isso aqui vai ser igual a 12 menos 5 sobre 15, né? E tudo sobre 5. Isso aqui vai ser igual a quê? 12 menos 5 é 7 sobre 75. Certo? Então, o termo seguinte a 1 sobre 3 vai ser igual, que vamos dizer, vai ser assim, 1 sobre 3 mais o R, né? Assim. Ou seja, vai ser 1 sobre 3 mais 7,75. Aqui nós temos o mínimo múltiplo comum é 75, né? Aqui vai ser 25 mais 7, 32. Certo? Então, esse seria um racional que podemos inserir aqui entre eles, né? O próximo vai ser 1 sobre R mais 2R. Ou seja, vai ser igual a 1 sobre 3 mais 2, aqui vai dar 14. 14 sobre 75, né? Aqui vai ser igual a quanto? 75. E aqui vai ficar 25 mais 34, vai dar 39. Certo? Então, seria o próximo que está aqui. E assim vai com o próximo, né? 1 sobre 3 mais 3R. Você escreve aqui, né? Como nós queremos 5, né? Então, vamos escrever aqui. Vamos escrever o último já. 1 sobre 3 mais 5R. Esse aqui vai ser igual a 1 sobre 3 mais 7 vezes 5, 35, né? 35 sobre 75.
Aqui nós temos aqui 75. Aqui tem 25 mais 35, seria 60. Tá certo? Então, nós elencamos o primeiro, o segundo, aqui o terceiro não fizemos, o quarto também não fizemos, mas aqui fizemos o 5. Então, assim você pode colocar esses 5 números racionais entre, deixa eu ver aqui, entre o racional 1 sobre 3 e o racional 4/5. Obviamente, se você quer mais, colocar mais números racionais, você vai ter que aqui trocar. Se quer 6, aqui você vai escrever 6. Se quer 7, escreve 7. E como o conjunto dos números naturais é infinito, né? Obviamente, por isso que nós podemos colocar infinitos números aqui. Tudo bem? Melhorou um pouquinho? Deu muito certo. Agora deu certo. Tá, Camila Siqueira. Tá fazendo sentido agora? Um pouquinho? Na verdade, não. Eu achei muito mais confuso do que o outro método, para falar a verdade. Sim, só que como eu falei, não é o único método, né, para provar, mas isso aqui seria um caso. Como cada um faz o seu caso, né? Mas esse porque é um método matemático que permite. Mas Mas, na introdução, por exemplo, estava dizendo assim que o denominador era 2. Se você puder voltar assim nos slides. então vou sair daqui. Vamos separar aqui. Mas, na verdade, poderia ser qualquer número, não é? Qualquer número natural, eu acho. Compartilhar. Onde que está podia ser 2? Em qual lugar, Camila? O N. O N, Aqui, o N? ele tem que pertencer aos números naturais, Sim. certo? Uhum. Então, aí eu pensei na possibilidade de ser qualquer número, pode ser exatamente qualquer número. E aí, e por que só escolheu o 5, por exemplo? Por que não poderia ser um número par? É que a pergunta foi isso. Dados dos números racionais, que é o de 1 sobre 3, 4/5. Aí eu escrevi, escolhe as 5 racionais que estão entre 1/3 e 4/5. Tá Se bom. eu quisesse 6, então eu escrevi 6 termos. Foi uma escolha. Ok. Veja que nós sabemos que existem infinitos racionais, aí dos quais só queremos os 5. Tá. Então foi um erro de interpretação mesmo. Entendi. Muito bem? Aqui, por exemplo, né, em caso particular, se você tem 2 racionais, né, que aqui quando n igual a 2, né, aí você pode escrever aqui, por exemplo, o segundo, dessa forma que está aqui, a média aritmética. Então, a média aritmética de 2 números, ele está entre esses 2 números. Ok, certo. Deu para entender. Beleza. Agora vejamos aqui, né? Eu sei que o curso de engenharia não gosta muito dessa simbologia, né? Prefere números concretos, né? E, de fato, não é só engenharia, né? Eu, nos primeiros anos da minha docência aqui na UFRN, foi uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Eu lecionava nos cursos de ciências contábeis também, lá, né? E lá o pessoal não gosta muito da matemática, né? Então, e geralmente quando você desenvolve matemática, você tem que ser a abstração é importante quando você prova, né? Você prova para naturais, não prova para específico. Específicos são casos particulares que você verifica, né? Mas quando prova para quaisquer. Então, lá, eles já param a colar. Se você não coloca números, já não vão entender nada. Eles falam assim, cara. É uma coisa complicada, né? Aqui, talvez, tem essa dificuldade ainda de abstração, né? Eu vejo também isso quando a minha filha me vai perguntar, ela está no ensino médio, né? Aí, por que não coloca números para entender, né? Falando, veja só, primeiro temos que mostrar para todos eles, aí particularizamos, porque quando você pega um número específico, você está fazendo só para esses números, não? E os demais, será que vale? Você não pode dizer aqui, né? Tudo certo. Voltando aqui, né? Veja aqui. Nós temos aqui A, B, C e D, números positivos, né? Ou seja, pode ser números naturais, por exemplo, né? Tais que aqui tem uma fração aqui. A sobre B igual a C sobre D. Esse aqui é um caso particular, por exemplo, do anterior, né? Veja que entre A, B e C, D, nós escrevemos um racional dessa forma que está aqui. Será que esse racional aqui, A mais C sobre B mais D, ele está entre A, B e C, D? Então, vamos ver. Como que provamos aqui? Vamos fazer uso das operações para verificar esse fato, né?
Veja aqui, nós temos então que AB é menor que CD, tá certo? Essa fração AB é menor que a fração CD, aqui. E aqui nós sabemos que essa aqui é a mesma coisa que dizer AD é menor que BC, tá certo? Veja aqui, vamos a começar então isso aqui. Aqui vamos aplicar a propriedade que diz aqui. Se você tem uma desigualdade e você soma ou subtrai um mesmo número aos dois membros, a desigualdade permanece, né? O que você está fazendo aqui? Você está somando o produto AB. E veja que AB é positivo, né? Porque A e B são positivos. Agora aqui você vai usar a propriedade associativa, na verdade, né? Vai colocar um fator comum A, aqui do lado esquerdo, e tem B mais D, tudo certo? E aqui do lado direito a mesma coisa, vai colocar em evidência o B, B mais C. Veja que aqui A, B, C e D são números positivos, tá certo? Então, se são números positivos, também quando você multiplica pelo elemento inverso desses números, a desigualdade permanece. Você lembra aquela propriedade que não é? Então, o que vai fazer aqui? Aqui do lado esquerdo, aqui o A você vai deixar aqui. E é como se você multiplicasse a desigualdade pelo inverso multiplicativo de B. Qual é o inverso multiplicativo de B? É 1 sobre B. Então, aqui ficaria A vezes 1 sobre B. Perfeito. E aqui, quando tem B vezes o inverso multiplicativo, daria 1. Certo? E aqui, de novo, né? Aqui vamos a multiplicar pelo inverso multiplicativo de B mais D. Quando multiplica aqui pelo inverso multiplicativo de B mais D, aqui vai dar 1, né? E aqui vai ficar o inverso multiplicativo A mais C sobre B mais D. Isso aqui, na prática, ninguém fala. A gente já faz a operação, né? Como se você passa a dividir, passa a multiplicar e fica assim. Tudo bem? Ficou assim. Mas a justificativa de todos esses fatos, as operações que nós elencamos anteriormente. Então, veja, de um lado nós provamos que A sobre B é menor que AC. Então, nós provamos uma parte só aqui, uma parte da desigualdade. Agora falta provar que A mais C sobre B mais D é menor que C sobre D. Tudo certo? Então, vamos a provar isso aqui. De novo, né? Nós temos aqui que temos a mesma desigualdade aqui. AD menor que BC. Só que agora, em vez de somar aos dois membros AB, vamos a somar DC. E vamos a proceder de forma análoga ao procedimento de 1. Vamos a colocar em evidência o D, no primeiro membro, pela propriedade associativa fica assim. E aqui vamos a colocar em evidência o C, e pela propriedade associativa fica assim. E ali nós multiplicamos por os inversos multiplicativos adequados e obtemos essa desigualdade que está aqui. Vejam que essa desigualdade que está aqui é a segunda parte daqui, né? E assim nós podemos escrever, então, essas desigualdades em uma só. Chega aqui. Tudo certo? Tranquilo? Por mim, sim. Uhum. Tudo certo. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou parar aqui a videoaula, né? Deixa aqui. Vamos a parar aqui a videoaula. E vamos a parar um pouquinho. Só um minutinho. Então, vamos pegar